Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos conversar principalmente sobre histórias voltadas para a infância. E nós vamos falar sobre um livro que estará sendo lançado no dia 5 de outubro, um livro voltado para a infância que resgata aí o título Era Uma Vez. E para conversar sobre essa obra, eu trouxe aqui duas das organizadoras do livro, que são a Josiane Miller e a Catiane Scherer. Sejam muito bem-vindas, tudo bem? Tudo bem, olá. Tudo bem, Cati? Tudo bom, Aleixo? Olá. A Josi, posso chamar de Josi? Sim. A Josi é a organizadora, né? Ela fez a organização da obra toda. Deixa eu até pegar aqui para mostrar o livro. Era Uma Vez. E a Catiane, além de ser organizadora, também tem um texto publicado na obra, isso? Sim. De onde é que surgiu essa obra? Por que esse título? Qual que é o principal objetivo? Então, a ideia surgiu a partir da nossa maternidade. Maternidade? Olha que interessante. Somos mãe quase juntas. Quase que juntas, né? A maternidade e a pandemia uniu ainda mais os nossos objetivos literários. E aí a gente sentiu vontade de trazer histórias da infância, de como é essa questão da história nas nossas vidas, né? Das histórias que a gente conta, das histórias do dia a dia, dos contos. E aí o título ficou Era Uma Vez. Lembro que fui eu ainda que sugeri que o título fosse Era Uma Vez. Era uma vez as minhas, as suas e as nossas histórias. E esse subtítulo, eu vou contar de onde que eu tirei esse subtítulo. Eu assisti uma live na pandemia da Pitty com o Nando Reis. E o Nando Reis falou das músicas deles, que eram as minhas. E aí, com o passar do tempo, se tornou suas para o público e se tornou nossas. E que as músicas deles não têm um dono, né? Sim. E aí eu disse assim, nossa, olha que legal a gente pensar em histórias, as minhas, as suas e as nossas histórias. E o legal é que a história infantil foi o start. É. Porém, a gente viu o quanto amplo é esse Era Uma Vez. O Era Uma Vez para nós adultos remete a coisas da nossa infância, mas as memórias do dia a dia também. Os autores que nós convidamos, e grande parte deles já adultos e veteranos, têm memórias da infância, mas têm o cotidiano da vida deles. Então esse Era Uma Vez, que inicialmente trazia um conceito histórias infantis, nos ensinou que as nossas histórias estão acontecendo em cada fase da vida. E aí a gente deixou de falar histórias infantis e generalizamos para histórias que abrange todas as vidas trazidas em cada história contada nessa obra. E até porque hoje em dia a gente fala muito mais, inclusive, né, em histórias para a infância, né? Para a sua infância, para as nossas infâncias, né? Porque todos nós temos a nossa infância dentro de nós. Então a história para a infância não é necessariamente só para a criança, mas é também para a infância do próprio adulto. Por isso a amplitude desse título tão comum, né? Era uma vez, mas tão amplo, tão grandioso. E isso está dentro desse livro, né? Essa grandiosidade do tema. São vários autores, né? São vários que participam. Autores. Nós temos uma convidada especial no livro, que é a Luciana Marinho. A gente convidou ela. De início era para ser feito, para ela fazer o prefácio. E aí ela tinha um texto e ela me disse, olha, esse texto aqui eu acho que tem muito a ver com o projeto. Se vocês quiserem colocar ele como inicial ou como dentro da obra, né, que é o Fios. Texto dela chamado Fios. E aí a gente acolheu o texto dela e acolhemos ela para o projeto. Acho que ela acolheu nós e nós acolhemos ela, né, para enriquecer mais ainda o nosso projeto com a Luciana,
porque ela tem projetos comuns como a gente, né, de pensar nas histórias e tudo. E é uma contadora de histórias também. E é uma contadora de histórias. E né? Também faz parte da Academia Passo Fundense de Letras, né? Ocupa uma cadeira na academia. A gente sempre, quando vai organizar algum projeto, geralmente a gente tem um convidado, né? No outro eu convidei você, né? E esse é a Luciana, porque é uma possibilidade de quê? Da gente se aproximar, né? Porque a gente tem projetos semelhantes. E assim também divulgar o trabalho. Porque assim como vocês me divulgam, eu divulgo vocês e a literatura não para, né? Porque esse é o foco geralmente que a gente faz quando a gente tem um livro, né? Nunca a gente olha o financeiro, nunca a gente olha o marketing só do livro, né? O principal foco é a publicação de um texto que vai trazer histórias, que vai trazer emoção, que vai criar uma rede, né? Vai tecer uma rede, né? Isso. E algo que eu acho bastante importante ressaltar em todos os livros que nascem, né? Porque para mim livros são filhos, né? Eles nascem, eles nunca morrem. A escrita eterniza esse título e eterniza quem escreveu. Então eu penso que desmistificar essa impossibilidade de escrita. Eu amo escrever, mas eu não sei, eu não posso encontrar essa barreira, eu não posso me tornar escritor. Quando inicia um projeto como Era Uma Vez e nasce um livro com autores anônimos, escrevendo com autores conhecidos, nós desmistificamos a impossibilidade de escrever. E eu penso que isso é a missão maior nossa como organizadores, eu como escritora, a Luciana também como uma contadora de histórias, uma escritora, um membro também como você de um órgão que valoriza a escrita. Essa é a nossa missão, mostrar ao público, a quem nos lê, nos vê, está nos assistindo agora, que é possível, que esse Era Uma Vez é possível para qualquer um. Claro, nos limites da técnica, de uma certa retórica necessária, mas é possível chegar a esse Era Uma Vez. Esse ponto eu acho que é bem interessante. A maioria dos escritores que fazem parte desse livro, eles não são profissionais. Exato. Né? Eles são escritores. Como é que vocês acharam esses escritores? De grupos de literatura, grupos de leitura. Que interessante. Na internet ou presencialmente? Presencialmente, a maior parte. Existe uma conexão muito grande dos autores desta obra conosco. Né? Existe mais uma história. Né? Uma das autoras é minha mãe. Ela é já escritora veterana, já recebeu prêmios aqui, inclusive em Passo Fundo, participando junto contigo de um concurso literário. Do prêmio literário, exato. Né? Sim. Outros autores faziam parte de grupos de escrita na terceira idade, em que a Josiane conduzia para uma escrita emotiva, de colocar-se, né? Uhum. Então a gente vem construindo vínculos para que essa obra hoje viesse a acontecer, né, Josi? Os convidados, geralmente quando a gente vai organizar uma obra, a gente busca aqueles que têm a mesma temática, né, de escrita, pensando nisso, né? E também desafia umas pessoas a escreverem. Nós temos nesse livro o Dr. Guilherme, que ele nunca tinha escrito, mas tinha escritas assim, e estava escrevendo um romance, está ainda escrevendo esse romance. E aí eu disse para ele, tem que ser uma história, um conto, uma crônica, né? Pra não desviar muito da linha do livro, né? Mas deixando a criatividade à solta. E ele, então eu vou sentar e vou escrever. Daí ele me disse, para que público que é? Eu disse, pensa num texto que dê para o público jovem ao adulto. E daí ele escreveu um conto para o livro. E agora ele se gostou tanto de contos que está escrevendo outros contos. Brilhantemente. As pessoas geralmente, quando elas descobrem que elas podem, elas continuam nesse processo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando você desafia a pessoa consegue executar, ela descobre que ela pode, ela não para mais de fazer isso, né? E muitas pessoas acham que não podem, mas na verdade podem. Isso. Claro, hoje na cidade, aqui principalmente em Passo Fundo, a gente tem muitos projetos, né? A Luciana tem o Moinhos, você tem vários projetos que você realiza que incentiva pessoas à escrita criativa, à leitura, então tu vai motivando as pessoas a se envolverem com a literatura, né? Graças a Deus esse ano a gente vai ter, vamos ter
feira e o ano que vem acho que vamos ter jornada, né? Então, começa a movimentar mais a literatura, tendo esses eventos. Aproxima da comunidade, né? Porque... depois do retorno da pandemia também, né? Isso, mas muitas a pandemia... ideias vieram, mas a pandemia não passou ainda. Eu sempre digo assim que nós ainda estamos sob os efeitos da pandemia. Mas para a leitura, eu acho que a pandemia para a leitura foi muito positiva. Porque todas as pessoas que eu conheço, o hobby e o entretenimento que tinham era a leitura, né? Bom, e as grandes editoras disponibilizaram muitas obras em e-book gratuitamente. Então, eu acho que quem na pandemia não leu é porque não tem o hábito. Não, até cursos universitários foram disponibilizados. E, inclusive, a pandemia, com todo o impacto dramático que ela teve em várias áreas, ela despertou sentimentos. Eu, como escritora, falo que o que me move a escrever são sentimentos, a mim. Então, os sentimentos despertos no momento de dor, de perda, de reclusão, de ausências, de distanciamento, gera uma veia literária incrível, né? Quem quis desenvolver esse hábito, com certeza conseguiu. Não, vem essa necessidade de você colocar o sentimento para fora. Exatamente. E a escrita é uma das melhores maneiras, né? Porque basta você ter um lápis, ou basta você digitar no computador, né? Eu sempre digo assim que a literatura é uma das artes mais democráticas que existem, porque para você ser escritor, tu não precisa gastar dinheiro, né? Tu não precisa comprar, por exemplo, um violino de R$2.000 para ser escritor, não precisa comprar um piano de R$15.000 para ser um escritor, né? Se tu vai querer ser um pianista, tu tem que investir o dinheiro, tu tem que fazer muitas aulas e tudo mais, né? Agora a escrita não, a escrita ela é democrática, né? Quando a pessoa descobre que ela pode... E o que eu observei do trabalho que eu faço de revisão? Alguns escritores, que a Kati percebeu agora, alguns escritores simplesmente escrevem. Isso. Eles não têm nenhuma preocupação com regras gramaticais. Então, é mais o processo criativo, né? Vamos pensar em processos criativos e vamos escrever e produzir aquele texto. Para se expressar, né? Isso. E aí, tem aí os profissionais que vão fazer o serviço de revisar, de adequar, né? E muitas vezes... Eu gosto de... Talvez isso venha muito da minha trajetória no direito, já são 20 anos, e o advogado ele se obriga a ter muita retórica, muita correção, porque ele precisa passar uma mensagem muito objetiva, né? Então eu me preocupo hoje com trabalhos de escrita e revisão literária que exista, além da expressão toda que a escrita traz, exista um cuidado, porque nós, na minha visão, precisamos respeitar alguns limites que engrandecem ainda mais qualquer obra. Então, nesse trabalho da revisão, louvável, porque revisar uma obra literária é algo valiosíssimo, né? Porque dá um valor ainda maior à expressão do autor. Então, eu sou bastante criteriosa com relação à forma. A gente tem que ter um espaço amplo para ideias e expressão. E tem que cuidar sempre da retórica, para que essa obra, esse texto, se torne ainda mais valioso, porque ele se eterniza. Interessante. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e depois vamos continuar falando um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho mais também sobre essa conexão da maternidade que vocês tiveram, né? Explorar um pouquinho mais essa ideia da maternidade, a relação dela com a escrita de vocês e com o nascimento do próprio livro também, que eu achei uma coisa bem, bem interessante. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós estamos aqui conversando sobre uma coletânea, né, uma obra que reúne vários escritores, e eu trouxe para conversar comigo aqui a Josiane
e a Catiane Scherer, né, que são organizadoras aí do livro, e a Catiane também é uma das escritoras. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da maternidade, né? Vocês disseram que vocês foram mães durante o período da pandemia? Sim. Durante o período da pandemia, e aí surgiu a ideia de vocês escreverem um livro durante a pandemia, ou isso veio posteriormente? Vocês fazerem essa obra? Veio posterior da minha opinião, né, do que surgiu em mim. Com a maternidade, surgiu a necessidade de histórias. Contar histórias para os filhos, né? O meu filho tem 2 anos e meio, o dela já tem 3. E aí, algumas histórias, o que eu vi? A gente lê algumas histórias, alguns livros, e muitas vezes a gente cria algumas histórias para eles. É isso que eu ia perguntar, vocês criam histórias para os filhos de vocês? Isso, vocês né? inventam quando estão contando? Com certeza. Com certeza. Porque a gente não vai comprar tanto livro assim. Perdoa, se eu pudesse, eu compraria muitos livros. E até porque o universo da maternidade, ele é tão lúdico, ele é tão desafiador, mas ao mesmo tempo ele é tão fantástico, que não tem como você não criar. Você não cria obrigatoriamente, você cria porque você vive aquele universo mágico. Quando você vê, você está dentro da história da tua criança. E aí você divide com ela essa história. Tu pega o mesmo livro e conta, a capa é igual, mas dentro a história é outra, né? Você vai criando outra história dentro de uma história. E aí eu pensei, nossa, tem que ter um livro com histórias que a gente cria, que a gente conta. Que a gente lembra e relembra e passa pra frente. Porque você deve ter uma memória da tua infância e das pessoas que você conviveu, de que eles contavam histórias, né? A gente dizia causos, né? E tal. E... principalmente de terror. Os antigos, os mais velhos, eles se reuniam para contar causos de horror. Era lobisomem, era vampiro, e fofoca. Fofoca é a melhor história. Muitas dessas histórias não há em livro nenhum. Com certeza. Não, com certeza que não. Então, eu pensei, vou ver essas pessoas. Por isso que o livro tem pessoas de todas as idades. Porque, para ter várias memórias, várias histórias, né? E aí as pessoas têm as suas memórias e contam as suas histórias, o que lembram. E aí a gente, na maternidade, cria novas histórias. E aí que veio um pouco da desvirtuação desse objetivo. Porque o início era, sim, histórias para crianças com uma vertente infantil. Mas nós fomos ver, depois dessa parceria firmada, eu e a Josi, que as pessoas tinham outras histórias e outras memórias, e não eram só infantis. Então esse livro acabou indo para uma seara de memórias várias, não só infantis e nem só para crianças, né? Por que a gente mudou? Quando a gente convidou as pessoas para escrever, elas nos apresentaram textos que não são de viés infantil. Então não tinha como a gente manter o livro com a proposta que a gente tinha inicial. A gente foi bastante respeitoso com os autores. Eles ditaram o tom da obra. E até porque, claro, quando você trabalha com autores que não são profissionais, o autor que não é profissional, ele não vai saber direcionar o impulso criativo, muitas vezes, para criar uma história naquele gênero específico. Na verdade, nem os autores profissionais não fazem isso, porque geralmente o autor que escreve para a infância, muitas vezes escreve só para a infância. O autor que escreve histórias de terror, por exemplo, escreve só para a história de terror. Existe essa categorização, essa divisão, que não é necessariamente do mercado dos editores, mas o próprio escritor, ele tem uma veia criativa, né, e ele se derrama naquela direção. Por isso essa obra foi tão democrática, Aleixo, porque ela tinha um objetivo inicial, um planejamento nosso, mas ela foi se abrindo e tomou dimensões dadas pelos próprios autores. Nós só fizemos organizar e direcionar a escrita deles. Que bacana! E quando vocês tratam um texto, assim, vocês, puxando mais uma vez para esse lado da maternidade, vocês acham que um texto, eu ouvi falar isso muitas vezes, pelo menos, ele é quase como se fosse um filho, um livro, pelo menos, não digo um texto, mas pelo menos um livro, por exemplo, esse livro aqui. Porque é uma coisa que você vai, no sentido, claro, né, guardadas as devidas proporções, né? Mas eu extrapolo as proporções, Aleixo, é um filho. Eu não sou mãe, como é que eu vou saber que sensação é essa? É a sensação de você planejar, sentir, criar expectativas, colocar todo o teu empenho
e ver ele acontecer. Então, claro que muitas pessoas não têm esse mesmo sentimento em relação à maternidade na prática, mas o nosso escrever, o nosso planejar e o nosso ver esse livro é um nascimento. Teve todas essas etapas. Porque a gente fez o quê? Pensamos nele, gestamos ele. E tem todo um trabalho para fazer um livro que a maioria das pessoas não imagina, né? Exato. O livro, mesmo com as tecnologias, né, mais modernas, assim, você tem todo um processo que você tem que fazer. Que as pessoas geralmente não sabem desse processo dos bastidores, né? Mas desde você, por Escolher exemplo... uma capa. Quanto tempo você demora para decidir uma capa? Você que trabalha com... Para fazer a capa, simplesmente, né? Você que já publicou, né? Para fazer uma capa, a gente demora uma eternidade. E quando tem mais do que um organizador, quando você só é único, você decide por si só. Quando você tem mais pessoas envolvidas, a decisão daí começa a ter opiniões, né? Então, às vezes você demora muito mais tempo por uma questão de visão, de estética de livro, por exemplo. Quando a gente foi escolher essa capa. Que, aliás, é muito bonita, né? Uma capa muito linda. Nós queríamos... Eu me lembro que eu falei que eu queria que a pessoa que está ali tivesse um livro na mão, né? E no final deu certo que Era uma vez, remete à contação de histórias, uma pessoa contando história, outras pessoas escutando, né? E geralmente a gente conta histórias para os filhos para dormir, né? Geralmente Sim, a gente faz a capa ela não é um mero escolher, né? Ela tem vários elementos importantíssimos que remetem. Cada pessoa que pegar essa obra na mão, que abrir, que manusear, que verificar cor, temas, escritas, vai entrar no livro de uma forma diferente. A própria cor que remete ao adormecer, né? A cor da capa, os elementos noturnos. Muito bem pensado. Inclusive a estética do livro também é muito boa. Os detalhes internos deles estão muito bons, né? Todos apontando ali para um significado. Realmente, você tem que pensar em tudo, né? É como tu vestir uma criança para ir numa festa, num evento, né? Tem que pensar no cabelo, tem que dar um banho, tem que ajeitar a roupinha. Viu, mais uma vez, remetendo à questão filho. Sim. O livro é o nosso filho. Esse projeto é um dos nossos filhos. E falando especificamente sobre o teu texto, Catiane, aliás, você se apresenta, você assina aqui como Catiane Scherer também, né? Isso. Então, Aleixo, meu nome é Catiane Scherer, né? Essa é uma escolha materna, né? Mas depois de 20 anos atuando como advogada, usando obviamente esse meu nome civil, eu entendi que eu precisava expressar algo mais meu, menos social, menos exigência social. Como eu escrevo desde criança, de forma muito amadora, mas do meu jeito muito cuidadoso, eu entendi que eu tinha que ser outra. E essa foi uma decisão muito pensada, não foi vou inventar um nome, não. O meu nome como escritora é Anne Scher, que se vocês observarem é o meio do meu nome e sobrenome. Então sou eu, mas na parte mais interna, na interiorizada, e que um dia eu resolvi colocar para fora na escrita. Então as minhas obras, eu já publiquei 3 obras físicas, já fiz parte de 5 obras de coletâneas, tem um livro que é unicamente digital. Então é uma trajetória na escrita como Anne Scher que me enche de satisfação pessoal. A Catiane está aqui hoje como organizadora, vai e sempre será ser que como organizadora, aí tu teve que se vestir de uma maneira um pouco mais... Exato, é interessante. Você não seria Anne, né? É interessante isso, porque a gente descobre que pode ser muitos, né? E isso é uma satisfação imensa. Eu sou Catiane Scherer, advogada, eu sou a Anne Scher, escritora, com muito prazer. Nesse livro eu possuo uma obra, um conto, se chama Memórias, por mim, Anne Scher, e organizado também por mim, Catiane Scherer. Então é uma brincadeira gostosa que a literatura... com os 2 nomes. Como escritora, apenas Anne Scher. Scher, como organizadora, Catiane Scherer. Porque é preciso fazer essa distinção, né, entre a advogada, né, e o lado mais criativo. E é muito interessante poder colocar nas minhas obras o que eu sinto, o que eu penso
e carregado de toda uma técnica que a advocacia me trouxe. São 20 anos tendo que ter correção de postura, de escrita, muita leitura. E a Anne Scher trouxe a leveza disso tudo, com todas essas características, mas com leveza, com muita graciosidade, uma escrita diferente do que a técnica que eu escrevi durante 20 anos. Sem abandonar aquele rigor. Jamais. O rigor, Jamais. não digo de rigor formal, mas sim abandonar aquela parte mais técnica, Eu sou muito botando grata, sentimento. eu sou muito grata ao direito, porque para ser um bom advogado, uma boa advogada, eu precisei ler muito, sempre estudar muito e ser muito formal. E isso tudo é uma bagagem que me fez uma boa escritora hoje. Lançamento do livro, dia 5 de outubro, a partir de que horário e onde? Às 18 horas na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping. Na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping, dia 5 de outubro, a partir das 18 horas. 18 horas. Então, fica o convite aí para todos que estão nos assistindo, né? Prestigiar. Certamente, se eu puder também, quero estar lá, né? E com certeza, assim, olha, eu achei um livro muito bem produzido. É uma obra que com certeza deve acrescentar, né, a vida dos leitores. Amei a capa, inclusive, você disse que você demorou para escolher a capa, mas vocês demoraram, mas foi uma demora bem justificada e ficou muito bonito, certo? Bom, porque a estética do livro, o primeiro passo é a estética, né, do livro. Depois a gente... Tem que ser agradável aos olhos, né? Que nem uma comida, né? Porque não deixa de ser uma comida para a alma, de certa forma, para o coração, para o intelecto, né? Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. E lembrando, então, que o lançamento ocorre dia 5 de outubro, a partir das 18 horas, na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping. Até o próximo programa.